Cinematografia, será que viramos um podcast de terror? É o take e a versão 17 e a versão 3. Gravando. É o Take 3, episódio Me perdi 17. aqui. Droga, para quem estava nos ouvindo, eu perdi a gravação. A gente estava meia hora falando já. Então, para Olha, vocês é a primeira vez, mas para nós tem um gostinho de repetição já. Já é a eu, eu, 17ª. eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo por vários podcasts que eu ouço que isso acontece demais. Todo mundo tá lá discutindo, etc. Em determinado ponto dá um pau, se Assim, perde velho. tudo. Então, olha, a gente tá no mesmo patamar de grandes podcasts. Então, bem-vindo se você tá chegando aqui pela primeira vez. Nós somos o podcast Cinematografia. Eu sou Flávia Ariello. Fernando Dilonese. E eu sou Jason Baroni. E você tem. É a Eu não vou fazer a Vocês piada de sabem. novo. A Eu não gente. aguento mais fazer três essa piada. apresentações. Eu sou Jason Baroni e tenho daddy issues, que nem todos os personagens desse filme. Ah, muito É, bom. Pessoal, é a terceira vez da piada, então aguentem, né? para nós, para Bom, nós. Não vamos perder o rebolado, gente. não Vamos. perderemos, não perderemos. Então, eu começo dizendo o seguinte: nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, portanto, de vez em quando, se você só está nos ouvindo, eu vou fazer menções aqui a imagens, então dá um pulinho no YouTube para ver o que está acontecendo aqui também, nos assista e também é possível assistir hoje vídeos diretamente pelo Spotify, então fique à vontade para isso, né? Meninos, não é um podcast de terror ainda, É, né? Porque esse é meu eu, desejo um dia, mas. eu vou ter que usar os meus 33% de voto aqui no Conselho de Segurança do Cinematografia para tentar pôr cláusula de veto, porque só tem filme de terror, mas esse é por um bom motivo. Tá no hype, É, acabou de lançar, entendeu? pois Mas é. Falaremos hoje de um filme que teoricamente poderia ser de terror, mas eu já adianto que não é. E é o filme que tá no hype, pelo menos, e principalmente fora do Brasil, mas aqui tá todo mundo comentando também. E falaremos sobre Frankenstein do Guillermo del Toro, diretor mexicano maravilhoso, o grande senhor dos monstros do cinema contemporâneo. E na verdade eu vou mudar o roteiro agora e vou perguntar, meninos, vocês gostam do Del Toro? Vocês já assistiram muita coisa dele? eu assisti quase tudo. Eu acho que. Eu não lembro se eu assisti Pinóquio. É, acho que o resto eu assisti tudo. Eu gosto. E Você. agora com esse eu assisti. Quer dizer, tudo é modo dizer, né? Preciso pegar Uhum. a A videografia lista. dele, mas os principais eu assisti, sim. Eu gosto muito. Especialmente, que eu acho que a gente vai até falar disso em algum momento, mas acho que ele traz uma coisa que nós latinos, ele é mexicano, né, pelos incautos e desavisados, mas se nós latinos temos uma questão visual e uma construção cultural muito mais simbólica, com estética do que acho que os Irmãos do Norte, e acho que ele leva isso para a tela, sem ficar muito carnavalesco piegas, você entende? Inclusive, nesse filme Frankenstein, você vai ver vários símbolos, né, iconográficos, inclusive, por exemplo, aquela estátua cristã ali que o jovem Frankenstein tem no quarto dele. Quem dorme com aquele negócio para fazer uma reza, né? Mas isso, se não for mexicano, eu não sei o que é, entendeu? Então, essa Mexicanos devoção. e brasileiros, Ah, os maiores sim, mas é católicos do que. mundo, junto com os filipinos, Sim, inclusive. Os três países mais católicos do mundo, né? mas acho que os mexicanos eles dão um passinho além nessa estética, né, para trazer para o dia a dia, assim. Aqui o Brasil também, mas é mais Minas Gerais. A gente está perdendo um pouquinho disso, né? Pouco, em algumas regiões do Nordeste, então. Mas no México me parece, eu não manjo tanto, mas parece que é extremamente profundo culturalmente. E eu acho que é muito legal que eu gosto de todos os filmes do Guilherme Del Toro, ele traz isso, tanto que é um cara conhecido por mostrar um monstro, né? Enquanto todo mundo quer Uhum. esconder, desde Tubarão, como vimos, não tô brincando, desde muito tempo atrás, ele mostra. Então é legal, né, cara? Ele dá materialidade para os medos das pessoas. E É você, isso aí. Jason? Eu assisti quase nada dele, pouquíssima coisa mesmo. Tem uma animação dele chamada Rise of the Guardians. Eu não sei se ele Só nasci. dirigiu, se ele produziu.
Eu acho que ele dirigiu, se não me engano, mas é uma animação que eu acho chatinha. Eu assisti A Forma d'Água, que é um filme pelo qual eu sou apaixonado. Eu assisti esse filme uma vez em 2017 no cinema e lembro dele, né? Claro que não com detalhes nítidos, né? Mas eu lembro de muita coisa do que eu vi desse filme até hoje, porque eu fiquei absolutamente encantado. E agora o Frankenstein, que é o filme mais recente dele, que assisti. Mas, tem o Hellboy também, né? O primeiro Hellboy que é dele, que eu acho um filme muito legal. Apesar dele ter feito o segundo também, só que eu não vi o segundo Hellboy, e agora teve um reboot, vai ter um próximo, né? Porque hoje em dia é assim. Mas eu tenho um grande problema, não é com ele, mas eu não gosto de filmes de fantasia. Não assim, pelo Hum, menos. Eu gosto de filmes de super-heróis, eu gosto de ficção científica e eu gosto de animações. Mas eu não gosto dessa coisa Nárnia, sabe? Eu não uhum, curto histórias assim fantásticas, fábulas e tal. Apesar de que a forma d'água é uma. Não deixa de ser uma fábula, né? Mas é uma fábula muito soturna, né? Ela é uma fábula muito pesada, porque ela tem um contexto histórico que ela traz também, que é uhum. fortíssimo ali. Então vai muito mais pro romance do que pro fantástico, pra mim, e por isso que eu adorei esse filme, né? Acho lindo mesmo. Mas eu pouco conheço ele por conta disso mesmo. Bom, eu sou uma devota do Guilhermo Del Toro porque eu acompanho ele desde o começo. E aí, já pensando então nessa cinematografia dele, começa lá em 2001 com A Espinha do Diabo, que é um grande filme de terror, é um terror clássico mexicano, falado espanhol, sensacional, bem fora do que a gente normalmente está acostumado, né, com o cinema hollywoodiano. Aí depois vem o Hellboy, que eu gosto, mas acho que de todos talvez seja o que menos me interessa, de fato. E ele ganhou meu coração, de fato, com O Labirinto do Fauno em 2006, né? Ganhou meu coração, ganhou 3 Oscars, de cinematografia, efeito de som, se eu não me engano, né? Maquiagem, enfim. E é um grande pesadelo esse filme, né? Para criança, principalmente, é um grande pesadelo. E aí ele ganhou meu coração o triplo com A Forma da Água também, Jason. E aí, né, depois eu vou pedir até pro Fernando focar e colocar essa imagem. Peraí, E eu não tô achando onde colocar a imagem. Calma. peraí que eu vou Pronto. pôr você. Isso, ótimo. Eu tenho o meu próprio monstro da forma da água, porque o Del Toro é um grande mestre de cunhar monstros, e esse para mim é um dos favoritos, porque é uma fábula linda, é uma Bela e a Fera requintada, digamos assim, Uhum. e eu Uma realmente bela me fera no apaixonei. Wet n Wild, né? É, eu, go- Muito eu assisti acho corte. que 3 ou 4 vezes, né? E eu gosto demais desse filme. E depois ele vem com o Pinóquio, que pra mim também tem um Pinóquio aqui no cantinho depois, se der eu mostro, mas é também uma das histórias infantis mais interessantes e que ele vai dar um tom de terror muito interessante. Dito isso, eu quero falar que é vinculada à imagem do Guilherme Del Toro essa questão do terror e do horror. Inclusive, ele tem uma série na Netflix chamada O Gabinete de Curiosidades de Del Toro, né? E ali ele vai narrar algumas histórias, algumas fábulas. Então, ele tá muito nesse contexto do fabular, da fantasia, de fato. Então, ele lida muito bem com a fantasia, mas tem pitadas de terror e horror em muitos filmes. Mas o lance do Del Toro é o monstro. E é isso que o Fer disse, né? Ele não esconde porque ele faz tão bem, ele gasta tanto com isso que é importante que a gente veja. A gente vê as cores, a gente vê o olhar, a gente vê a umidade dos monstros, a gente consegue ver todos os detalhes físicos, é muito tátil, né? E com o Frankenstein não seria diferente. Esse é um monstro para quem a gente quer olhar, mesmo porque ele é muito não é bonito, né? Ele é desejável, para não usar outra palavra aqui. Uhum. Ele é Ele é um desejável, certo? gostoso. Ele é um Exato. gostoso. Isso é fato. Que Pronto, o nem tudo Jason que é falou tudo. desejável é bonito, ainda bem, né? Exato. Veja É bem isso que a aí. beleza e desejo não caminham Exato. juntos. Eu, como sou os dois, não sei do que vocês estão falando. Muito bom. E aí, então, meninos, para a gente entrar de fato na conversa do filme, eu vou ler aqui a sinopse. Afinal, é um filme da Netflix e eu vou
falar aqui da sinopse lá presente. Afinal, é um filme da Afinal, Netflix. Afinal, é um filme da Netflix, né? O vencedor do Oscar, Guillermo del Toro, adapta a clássica história de Mary Shelley sobre um cientista brilhante e o monstro a quem a sua ambição deu vida. Todo mundo já ou assistiu algum filme de Frankenstein, ou leu Uhum. a Mary Shelley, ou ouviu falar. Eu nunca conheci ninguém que não saiba o que é Frankenstein se você mencionar. Agora, tem uma coisa: muita gente não sabe que o monstro não é o Frankenstein, que Uhum. o médico é o Frankenstein. E isso é algo imprescindível para a história dar certo. É aí que Ah, você pega quem leu alguma coisa ou quem viu algum filme, de É, quem não viu, quem não leu e só ouviu falar. Esse é fato. entendi. clássico. Eu achei que você estava sendo mais profunda, do tipo, o monstro não é o Frankenstein, ou de Não, fato, o aqui é costurado, e sim literal. o Doutor Pode, Frankenstein é o é. monstro, mas eu entendi o que você Mas quer é, dizer. mas Mas é, essa é mas uma é boa também, é isso. uma boa Não, mas é também. isso. Vocês Um não estão bom Exato. segundo entendendo. sentido. É isso. O monstro é o doutor, Uhum. Sim. literalmente. O monstro que a gente chama de Frankenstein, que é o picotado, né, o retalhado, ele Uhum. é, coitado, ele foi jogado no mundo sem ter pedido para nascer. E isso é uma desgraça Mas na quem não vida. foi, não é mesmo? Essa que é a grande questão, né? Uhum. Essa é a Essa que reflexão. mais uma vez aqui, o Júlio Cabreira poderia ser citado, porque é o nosso filósofo que fala sobre a antinatividade, mas isso fica para uma outra discussão, né? Uhum. Bom, como que foi assistir o filme para vocês? Por onde vocês querem começar? Eu tenho muita coisa para falar sobre, então comecem. E aí, Jason, você ou eu? Ah, pode começar. Tá. Eu vou tentar começar para a gente falando mais das positividades, até para dar uma hora gostosa e legal para a discussão. Eu acho que assim, o filme é belíssimo, eu acho que esteticamente ele é um acerto em várias partes, embora há quem diga que aquele começo é um pouco carregado em termos estéticos, seria a casa do Barão Frankenstein, né, a casa dele, mas eu acho lindíssimo a casa, o figurino da Serviçais, da mãe, acho que está belíssima. Como eu falei, eu acho que isso o Del Toro sabe fazer com uma mão cheia. E ali você vê que tem muita coisa de efeito prático, né? Coisa construída, figurino. É uma locação, provavelmente, que eles estão, né? Não sei que eu não vi os. Se não for uma locação, foi muito bem feito o CGI. Mas mesmo assim, eu acho que a estética no filme perpassar em todos os lugares, eu adorei a torre do Dr. Frankenstein, embora novamente acho que às vezes a computação gráfica deixa ela mais ou menos, acho que o Jason vai ter algo também para falar um pouco, não vou passar muito, mas eu acho bonito. Eu acho que é um filme, e assim, também já vi, acho que não sei se foi a Boscov, não lembro quem que a gente assistiu falando, que achou o filme exageradamente iconografado. Ou seja, às vezes Uhum. você tem em primeiro plano a cara do doutor e atrás você tem a cara da Medusa, por exemplo, um rosto de Medusa e tal. Isso eu acho bonito, não acho isso ruim não, cara. E acho que essas rimas visuais, que isso daí é uma rima visual, né? Então, a cara dos dois, eu acho que é estilo, né? Narrativamente é possível. Isso, não sei. Há quem gosta e quem não gosta. Então, assim, o que eu falo de positivo do filme, eu acho que a estética é belíssima. Eu gostei muito da construção da narrativa macro, que é aquele negócio de estar entrando ali, o capitão do barco que está tentando chegar no Polo Norte, como aquilo se mistura, conversa e tal. Então, assim, as pontas do filme eu achei muito boa. A construção do monstro eu achei muito boa. Aí, as coisas que eu não gostei, eu acho que eu deixo para falar depois. Vamos continuar no clima bom. Mas, no geral, é isso. Algumas interpretações eu gostei muito também. É, Infelizmente, esse. desculpa, só falar assim, como é que Claro. chama o ator que Oscar faz... Isaac, Não, o que faz o contratante do Oscar Isaac. É o... o Christopher Austríaco. Waltz, Isso. não Ah, tá foi legal. muito. Não é que ele tá fazendo meio que ele mesmo e tá meio desperdiçado, né? Ele é um Uhum, Uhum. escadinha, né? No roteiro é o uhum. cara que só serve para escada, ou seja, ele só tá lá para justificar o como que um fudido estudante de medicina que largou tudo da família tem dinheiro para construir uma máquina para construir pessoas, né? Sim. Reviver pessoas. Então, assim, o motivo é meio fútil, torto, sei lá.
Poderia. Uhum. Até mete ele, a família dele parece que está mais presente, né, do que ele mesmo. Mas enfim, é uma pena. O Oscar Isaac pergunta pra ele: Ah, mas por que que você vai financiar esse meu projeto? E aí ele diz: Não vamos falar disso agora. Pelo amor de Deus, né? Mas Pelo amor de aí, Deus, né? se a Ele, gente. ele nem disfarça o roteiro pra te dar o motivo pra esse cara tá ali, pra esse Mas. personagem tá ali, fazer. Ah, que ódio. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: eu não gostei do filme da semana passada, na verdade eu achei bem ruim, como vocês sabem. Eu também não gostei do filme dessa semana, eu também achei bem ruim. Mas, apesar da gente não ser um podcast de opiniões, onde a gente só fica falando, ah, gostei ou não gostei, eu deixo isso claro justamente para justificar o porquê eu não gostei de algumas coisas, justamente para não só isso, mas para justificar o fato de eu não conseguir falar sobre certas coisas. Apesar de que essa história não é uma história original, ela é uma adaptação de um filme que é adaptado pelo menos uma vez a cada 5 anos. Então, nesse caso, muito menos, porque no passado a gente teve um maravilhoso, né, que é o Tadinhas. Poor Things, Pobres Ah, Criaturas, certo? tadinhas. E, Muito bom, e Jason. para mim, eu assisti 3 filmes de Frankenstein já. O original, da década de 30, o Tadinhas e esse de agora. E pra mim, o Poor Things, Pobres Criaturas, Tadinhas, é o melhor de todos disparado. Mas assim, eu acho que é um filme muito bonito, eu concordo com o Fê. Penso que tem a ver com o que a Flávia falou do Del Toro, ele conseguir construir coisas da imaginação dele. Não só criaturas, ele é muito bom com criaturas, mas eu acho que ele consegue criar ambientes. Ele consegue traduzir muito do que é uma imaginação fantástica para estética. Né? Uhum, Eu já falei alguns episódios atrás, por exemplo, que eu tenho um problema muito grande com filmes de hoje, que, embora eles sejam lindos, eles são limpos demais, eles são clean Isso. demais. E esse filme mostra isso. Então você tem ambientes maravilhosos em CGI ou, sei lá, ambientes práticos ou qualquer coisa que seja, locações reais, só que as imagens são muito clean. Então parece que quando o monstro de Frankenstein, né, a criatura nasce, que ela toma um banho antes de aparecer na tela. uhum, Certo? Porque ela nasce toda limpinha e já corta pra ele assim todo tentando descobrir o mundo ao redor dele, quando ele na verdade deveria ser um bebê que acabou de sair de um útero. Entendeu? Não é uma coisa assim. Ou então, como por exemplo, na história clássica ou no Tadinhas, que eles levam um choque, né? Sei lá, amarra-se a criatura de alguma forma indireta ali numa antena parabólica e cai um raio, ela é eletrocutada, né? Então tem um drama nisso também. E aí, esse tipo de coisa me incomoda muito, porque faz com que eu não acredite no que eu esteja vendo, apesar de que é muito bonito. Então, pra mim, parece uma peça de teatro. Não é um demérito, né? Não tô dizendo que teatro seja ruim, mas isso daqui é cinema, né? Então É, deveria ser mais crível. eu acho que Só tem para só duas. para dizer, ó, Uhum. foi filmado em Edinburgh, na Escócia. Não, Olha. veja, tem Uhum. ótimas locações. O problema é que, é por isso que eu falei, ainda mais as coisas que são nas locações, eu acho muito legal. O problema é que, assim, você não tem orçamento, se você olhar o orçamento do filme, e isso que eu tô querendo, pessoal, vocês nossos aqui, vamos, né, escrever mesmo pro senhor Hollywood aí, falar, ó, filmes menores, filmes mais enxutos, porque cada minuto de tela que você tem que gravar é rios de dinheiro. Sabe, a relação minuto de tela e custo é muito grande. Então, quanto mais inchado é o filme, entendeu? Se você tem que mostrar 37 locações diferentes, você não consegue. E é uma grana só para as 37, entendeu? Que você tem que dividir. Então, o que que eu Uhum. acho que acontece? Você tem belíssimas locações, só que tem momento assim, vai construir a torre, como metade da torre é CGI, inclusive as partes internas. Aí dá esse efeito que o Jason falou, de tudo ficar limpinho. Que pra você fazer um CGI sujinho, você tem que gastar tão ou mais do que fazer o Uhum. efeito prático, entendeu? E aí Ou eu você vou. faz o efeito prático. Exato. E aí já é. Então, assim, para o CGI ficar bom, ele tem que gastar o mesmo tanto que o efeito prático. Assim, estou arredondando muitas coisas, né? Então, o que que acontece? Só que o CGI, o pessoal acha que se fizer mais barato, vai passar. E o efeito prático mais barato vai ficar meio Hermes e Renato papelão, sabe? Mas na Uhum. verdade não é bem assim, né? No final, o que a gente nota hoje em dia é que o público, todo mundo tem uma TV em casa, todo mundo exagerei, mas muitas pessoas hoje em dia têm TVs de altíssimas resoluções em casa, o streaming está em 4K e tal. Então ele vê essa falta, por exemplo, na tela de cinema, então nem se fala, né? Essa falta de
de substância, né? Tudo muito clean. E o clean vai derivar. Tanto que tem algumas outras tecnologias que eles estão usando, que é de painéis de LED, para conseguir fazer projeções no próprio cenário, para melhorar. Qualquer dia a gente pode fazer um cinematografia tech, eu trago uns exemplos aqui. O último Batman, por exemplo, foi gravado com isso, Mandalorian, a série. Mas, de qualquer forma, o que que eu quero dizer? Você estender demais o roteiro com uma proposta estética tão audaciosa que nem o filme, Uhum. fatalmente você vai incorrer nesse problema de CGIs que são um pouquinho mais simples, né? Não estou dizendo que é simplório, assim, mas porque para ficar mais barato. E aí tem uma coisa que talvez, não sei se é uma discussão para a gente entrar, estava conversando com o meu grupo de pesquisa em IA, que a gente falou assim, eu vi outro dia uma entrevista do Del Toro falando assim, não, fuck AI, jogando microfone, saindo andando. Se ele tivesse usado a AI para gerar esses gráficos extras, talvez ele teria conseguido deixar sujinho e mais crível. Porque daí você tem um barateamento do custo, só que com bons diretores de arte, fotografia pilotando as AIs. Então, assim, vocês entendem uma questão? Talvez o audiovisual esteja virando as costas para uma tecnologia que poderia resolver esse problema de filmes muito longos, com orçamentos que tem que dar lucro, e daí não aguenta fazer, ele vai ficando mais simples em alguns momentos, entendeu? Fuck Falando AI, em. mas o celular dele usa AI. Ele não vai jogar o iPhone dele Não, fora. isso aí. O que eu ia falar é o seguinte, só para aí eu passo para você falar, só para que Uhum. você possa pegar esse gancho, que é o seguinte, a segunda coisa que eu ia comentar e que o Fê voltou a trazer agora e que se amarra com o que eu também não gostei do filme, é o fato de que talvez vocês discordem, tudo bem, mas que esse filme ele não traz nada de novo para a história que a gente já conhece. Ele expande, aprofundando tudo o que a Mary Shelley criou. Como que ele faz isso no filme, o Del Toro? Ele traz mais personagens com backgrounds que você não quer saber, que você não dá a mínima. Ele cria várias camadas de romance, ele cria vários momentos de tensão, deixa o filme muito mais longo com isso e acaba não explorando nenhum dos outros personagens, além dos principais, que são o monstro, claro, e o próprio Frankenstein. Eu não sei se o Doutor Frankenstein é alguém que você gostaria que fosse mais explorado na tela, porque eu penso que você procura mais o monstro do que ele, mas nesse caso você tem 1 hora de filme só falando sobre a vida pessoal dele, a visão dele, como que ele consegue o financiamento do monstro com uma frase, e nada é muito explicado, né? Portanto, é tudo uma encheção, uma grande encheção de linguiça. Mas o que eu tenho para dizer é, eu não gosto do design do monstro. Penso que é clean demais, parece esses, para mim, esses campeonatos de robótica que existem hoje em dia para ver quem constrói o humanoide mais fiel ao humano possível, sabe? Esse que teve essa semana e tal. Não gostei, apesar de entender a questão da inspiração da anatomia muscular. Então, é um conceito inteligente, eu só não gostei do que ficou do produto final, porque eu sou muito apegado ao que o cinema criou lá na década de 30, aquela imagem. Mas o Jacob Elordi, ele é um excelente ator e ele atuou muito bem aqui. Sem dúvida. Ó, eu começo falando o seguinte: esse é um filme que custou 120 milhões de dólares, em princípio, né? Ele tá indo bem em bilheterias, ele tá com uma pontuação de 7,5, 7,6 no IMDb, 95% de público no Rotten Tomatoes tá indo bem. E é claro que a gente precisa colocar isso um pouco na conta da Mary Shelley, mas com tantas adaptações que esse filme teve, obviamente tem adaptações horríveis aí pelo caminho. E eu vou dizer o Uhum. seguinte: em princípio, essa não é uma adaptação horrível de forma alguma. Eu fiquei muito dividida quando eu terminei de assistir o filme. Eu tive que digerir um tempo, e para digerir, o que que eu fui fazer? Eu fui ler o livro. Então, dentro do prazo de 4 dias, eu li o livro. Aqui eu tenho uma adaptação, na verdade, Compiladão. adaptação não, pera lá. Peraí, Flá. É, Já vou é, expor é, você na tela. essa daqui é uma compilação. Se você gosta, se você ama clássicos do terror, é ótima, porque já tem aqui Frankenstein, Drácula e o Médico e o Monstro. E tem a introdução do Stephen King dizendo por que que essas três obras se conversam. Bom, a gente está falando de um clássico gótico do século XIX, escrito por uma mulher de 19 anos, numa disputa de histórias de terror enquanto estava num castelo em Genebra.
Ela, aquele que viria a se tornar o seu marido, Lord Byron, que não precisa de muita explicação, e um médico chamado Polidori, que vai escrever o livro que lá pra frente vai dar origem ao Drácula, né? Enfim, aliás, o livro dele nunca vai sair. De todas essas histórias, a que rende e a que chega ao final é o da Mary Shelley, que é o Frankenstein, que, enfim, dispensa muitos comentários. Mas eu quero dizer que o filme tá indo bem, e é claro porque é uma história que todo mundo ama, mas aí o que que aconteceu? Eu terminei de assistir o filme, eu fiquei digerindo e eu não tinha certeza se eu tinha gostado ou não. Eu tinha certeza que era um filme muito bonito, era um clássico do Del Toro, com certeza, porque todas as características estavam lá, mas eu ainda não tinha certeza se eu tinha gostado ou não. Então eu fui ler. Eu li o clássico, que eu já conhecia trechos, mas nunca tinha lido ele completamente. Depois disso, eu fui rever o filme de 1831. Opa! Ato Opa, falho. O livro é de 1831, 1900. essa última versão, né? O livro é de 1818, e aí em 31 ele tem a terceira e última versão dele. Aí em 1931 a gente tem a segunda versão do Frankenstein para o cinema, porque a primeira pois é, apareceram balões aqui de felicidade, né? A primeira versão foi filmada pelo Thomas Edison em 1910, mas parece que esse filme não existe mais. Então a gente considera de fato a primeira, essa de 1931 do James Whale, que é aquela que determina para nós o que é o monstro, o que que é uhum, Frankenstein como monstro. Visualmente, né? Esteticamente falando, e ele Esteticamente. não tem absolutamente nada a ver com o que a Mary Shelley descreve. Depois a gente vai ter, 3 anos depois, a noiva de Frankenstein, e aí eu fui ver também. Ou seja, gente, faz 4 dias que eu estou imersa no universo Frankenstein, e a verdade é que depois disso tudo eu fui revisitar o filme do Del Toro, revendo partes. Cheguei à conclusão que eu gostei e que é um bom filme, e que esse monstro que ele cria, que a gente não está adaptado, não é para ser um monstro de fato. Ele não conversa nem com o monstro da Mary Shelley, nem com o monstro que nós estamos adaptados, que é o com uma cabeça grande, que é verde, que tem parafusos no pescoço. Ele é um outro monstro, e que o próprio diretor disse que não gostaria que fosse um monstro em si, porque a gente precisa, agora sou eu que estou falando, a gente precisa se espelhar nele. E aí que a gente não consegue se espelhar com o monstro, porque logo de cara causa repulsa, que é exatamente o que a história está trazendo. E o que esse monstro do Del Toro vive é exatamente aí sim o que a Mary Shelley escreveu. É um tom melancólico, uma grande história filha do romantismo, é uma grande história de terror gótico, mas acima de tudo é uma história existencial e melancólica, e o que a gente precisava aqui era de um monstro melancólico, e o Del Toro entregou isso com uma maestria que eu não vi ninguém fazer até o momento, pelo menos dentro da filmografia que eu assisti. Então, eu sei que ele é limpinho e que talvez ele não devesse ser, mas o teor do que esse monstro vai se tornar ao longo do caminho dessas 2 horas e 40 de filme, que de fato talvez não precisasse, é fazer com que a gente se olhe no espelho, e o espelho é ele nesse caso, né? Somos todos monstros, somos todos jogados no mundo, e aí fazendo uma referência direta ao problema da liberdade, e o filme lida com o problema da liberdade o tempo inteiro. Esse uhum. monstro não é livre, porque no fundo ninguém é. Mas ele, mais do que ninguém, não é livre porque ele não consegue nem morrer. Ele sofre o tempo inteiro, ele tem dor, mas ele é tipo um Wolverine. E isso não existe no original. Em nenhuma das outras obras ele não se recompõe como esse. Mas, gente, isso é desgraçadamente horrível. Ele quer morrer e ele não Pois pode. é. É Essa horrível. regeneração, eles não explicam a regeneração dele, né? Não. Não é nem assim. Eles não conseguem explicar a regeneração dele, porque chega uma hora que o Victor vira pra ele e fala: Ah, mas você se cura. Aí ele, é.
Se você Porque que é meu assim, criador não eles sabe. Mas, explicam tudo. Eles explicam todo o processo de criação dele, menos isso. Só que faz sentido, porque todos os personagens, e assim, eu tenho visto muita gente comentar a respeito disso, não sobre o Frankenstein, eu não sabia que isso acontecia aqui nesse filme, mas recentemente algumas pessoas têm falado, sei lá, em podcasts e tal, uma coisa que é verdade, que esse poder, ele tem ficado cada vez mais normal, o poder da autorregeneração, ele tem ficado comum, tipo voar assim hoje, né? Que é uma coisa que não era antigamente. E essa é uma característica de personagens que têm dificuldade de morrer. Então, a gente morre por um motivo, certo? Porque nós somos perecíveis, faz parte dessa natureza, que é um aspecto orgânico da nossa composição. Então, a partir do momento que você não morre, você fica convivendo com as dores da vida ad eterno, né? Uhum. Então vira quem? Prometeu, né? Vira justamente o próprio Prometeu. Não é à toa que a E o gente está aqui Drácula, né? analisando o E o próprio próprio Drácula. Drácula. Uhum. Mas é por isso que os vampiros são melancólicos, porque eles são eternos. e Pois é, isso você, e também. você tira vulnerabilidades do monstro, deixa ele mais aterrorizador, do ponto de vista do terror puro e simples, mas eu acho que também coloca a gente de frente com essa questão que, por exemplo, para muita gente, ainda mais uma geração romântica, que é o que vai dar origem um pouco o livro, né, e a história, Totalmente. morrer era a solução. Então, Sim. o fato de que, às vezes, não solução, né? Mas evitaria os problemas da vida, né? E aí o fato do monstro não poder morrer, eu acho que dialoga muito com isso, né? Sim. Com essa questão de você. O sofrimento eterno é pior do que a morte. E aí, nesse Uhum. sentido, você tem um problema muito complicado. O que eu gostaria de acrescentar nesse comentário da Flávia e do Jason, que eu achei. Bom, primeiro que eu gostei do filme como um todo também. Eu acho que tem muitos pontos positivos, mas eu acho que é muito legal as pessoas que talvez não tenham talvez uma ideia da origem histórica, do porquê que é escrito lá atrás esse personagem, essa história. Você tem que pegar que 1830 e quanto? 18, não. O 1800, encontro 1818. deles é 16, 17, mas ele É. foi publicado em 18. Então, porque você para para pensar, era um mundo que estava se modernizando, né? O pós-modernizando, já no caso, né? Você tinha a ciência e o iluminismo capitaniano, as ideias de que a gente ia triunfar sobre tudo, a ciência ia resolver todos os problemas da humanidade, e talvez essa seja uma das primeiras obras, acho que a Flávia está muito mais imersa e especialista para até discutir um pouco mais, mas que vai mostrar para a gente os problemas que a ciência pode trazer, né? Essa é a primeira obra. O homem brincando de Deus, essa questão da criatura e o criador, né? Como a gente brincou no começo, né? Do tipo assim, ele nasceu sem pedido. Aí eu brinquei, mas quem não foi, né? Ou seja, mas isso era uma coisa guardada as devidas proporções aos deuses. Quando esse toque acaba virando para o ser humano, o que que a gente vai fazer? Né? E aí o Dr. Frankenstein cria uma criatura tão ou mais imperfeita que o próprio ser humano, né? Então, e aí a gente já rejeita de cara, né? Todo mundo fala é um monstro, é imperfeito. Então, eu acho que é interessante essa obra como esse ponto de inflexão e que vai disparar uma série de reflexões que até então a gente não tinha muito sobre a relação do homem, tecnologia, avanços da ciência e o quanto que isso pode ser um problema e não só soluções. E aí eu acho que nesse aspecto o Del Toro capta muito bem, embora eu acho que em alguns momentos poderia ter aprofundado um pouco mais, mas acho que ele faz isso muito bem de trazer essa questão. Tanto que assim que o Dr. Frankenstein entende o que ele fez, ele destrói toda a torre máquina, né? Ele tenta apagar aquela tecnologia para que isso não ocorra novamente. Só que daí ele não consegue apagar a criatura, né? Mas de qualquer forma, vocês entendem? Ou seja, ele foi quase que dentro da academia, quando ele está nas aulas de ciência lá, de medicina, o pessoal fala não, e aí pelo próprio ego fala, não, aqui não, que o negócio, a ciência tem que avançar e dane-se, pau na máquina. E aí, de repente, quando ele cai em si, fala, não, sem ética isso daqui não funciona, mas daí o estrago tá feito. Uhum. Mas você sabe que esse para mim, é um dos pontos muito legais da construção desse médico Frankenstein? Porque quando a gente olha para o livro, e aqui, gente, eu estou fazendo as comparações porque é um clássico, mas eu vou repetir o que eu sempre digo: cada obra é uma obra. A obra do Del Toro não tem nenhuma obrigação em ser fiel à obra da Mary Shelley, ok? É outro Uhum. roteiro, certo? Mas é muito interessante o quanto ele quis
fazer um Doutor Frankenstein muito parecido com o que a gente tem. Então, a divisão do filme em um prólogo, 2 capítulos, é a divisão do livro. Então, a gente tem essa apresentação, essa construção de toda a infância, mas ela é diferente, tá? O livro é de um jeito e o filme é de outro. Depois a gente tem o monstro contando a sua versão também, certo? Então, isso é muito importante porque ele carregou isso do clássico, só que ele constrói em cima disso. Mas é interessante porque a gente não tem um médico louco, como é mostrado no filme de 1931. Aqui Uhum. é um médico egocêntrico, narcisista e orgulhoso. E que Porque ele vai precisa se provar pro sofrer. pai dele. Exato, E, ele e- queria, ele e- perde a mãe, né? Que, aliás, Uhum. daqui a pouco eu vou falar da Mia Goth no filme, que eu achei uma desgraça, sinceramente. Infelizmente, eu gosto muito, Uhum. mas ela, né? Agora, ela faz a mãe e depois ela faz a cunhada barra mulher que ele deseja e que o monstro também deseja. E claro, se ele deseja e o monstro tem muito dele ali, o monstro também vai desejá-la, né? Mas enfim, Exatamente. Uhum. né? Agora, o que mas, a gente tem mas nesse é um médico sentido, que não é maluco. Ele não é maluco, né? mas eu acho que é nesse sentido, porque ele está ali para representar mesmo essa ideia do Da cientista iluminista. ciência. Ele é a Sim. ciência encarnada. Com plus essas questões. E aí, se for, vamos fazer um paralelo talvez um pouco grande, essas correlações que ele tem de querer superar o pai, se apaixonar pela mãe e tal, tem muito a ver essa questão da ciência querer dominar, superar teoricamente Deus, a A ideia de Deus. teologia, sem dúvida, sem E, Uhum. e ao mesmo tempo, né? Tanto que ele é muito impetuoso. Até achei que ficou monotemático às vezes, né? Falando, pô, assim, monotonal, né? Ele não tem um momento de, pô, será que eu tô fazendo? Pode dar merda, né? Ele é muito impulsivo. Ele parece um adolescente. como a ciência pode ser também, né? Sim, sim, E eu não vou dizer exatamente. como ela era, é como ela pode ser. Não, E existem. veja, isso não é um discurso anticientífico, ok, pessoal? Só para deixar isso muito A claro, Flávia né? acredita em terra plana. Pronto. Pelo amor de É, Deus, Geisa, Entreguei pra vou todo mundo recortar agora. essa tua é, fala, né? Olha só, é. Não, galera, Vou a enviar para as ideia. universidades onde você dá aula. A, Ela é, falou, olha o que ela falou. A ideia é questionar, vamos deixar bem claro, a ideia é questionar a ciência sem ética, entendeu? Sem a é, reflexão é. do que pode acontecer. É lógico que ela vai avançar, aconteça o que acontecer, mas você, especialmente ali na hora de fazer o experimento, desenvolver alguma coisa, sabe? É interessante ouvir um pouco mais isso. É que assim, gente, no fundo, esse é um debate ético-moral e que uma coisa não anda sem a outra, a gente não tem teoria sem prática, e isso é muito interessante porque a gente pode, obviamente, deslocar isso para o campo dos pais e dos filhos em relação a vou simplesmente jogar no mundo e ver o que que acontece, Uhum. né? E aí o que acontece é que todo mundo é responsável pelo outro de um jeito ou de outro, né? E Sim. aqui, esse jogar no mundo é muito bem colocado pelo Del Toro quando ele expõe o monstro na natureza. E a natureza, inclusive, é um dos pontos fortes de quando a gente fala sobre a literatura gótica e principalmente a literatura romântica, porque Uhum. estamos lidando com o sublime. As descrições da natureza no livro são lindas e tenebrosas, porque o sublime é isso. E o filme conseguiu trazer isso, porque ele vai para a natureza e, ó, lembrem da cena. Quando ele começa a contar a história dele, ele sai correndo depois que explode a torre e ele pula no mar. E do mar, a primeira cena que a gente tem dele completamente, a gente vê o monstro de corpo todo, ele Desnudo. tá jogado no chão, nu, só com os trapinhos, né? Assim, e ele tá jogado no chão, na praia. E ele põe a mão na areia e ele põe a mão no rosto e aí ele corre para a floresta e topa com cervos, que são cervos de CGI que estão horríveis, inclusive. Aliás, os animais aqui estão todos péssimos, né? E Uhum. aí o cervo não corre dele, que o cervo e ele são feitos da mesma matéria que é da natureza. E aqui a gente vai ter uma demonstração muito interessante o quanto talvez essa ideia do que é o humano, o que é a natureza humana. Os humanos olham para ele e correm, têm medo, porque ele é
não é, Jacob Elord não é, né, nesse caso, mas o monstro em si, ele é muito feio. Só que os animais não percebem isso, então ele consegue colocar a mão no cervo, ele come a mesma comida, ele dá comida. Isso é muito bonito. E depois ele vai para o gelo lá no final, que é tenebroso e sublime. Então o sublime tá no filme o tempo inteiro. O Del Toro consegue fazer isso de forma magnífica. E isso é um grande mérito para esse filme. O quanto ele consegue perceber o sublime no texto da Mary Shelley e passar isso para a cinematografia. Tá O tudo que eu, bem? não, o que eu ia falar assim, o que às vezes eu sinto um pouco de falta e acho que aí eu concordo muito com o Jason, o excesso de limpinha, né? Assim, tudo bem, essa questão de, por exemplo, ele veio da natureza, mas vamos pegar o pé da letra, ele é uma colcha de retalho de cadáveres que deram um chocão e Ele voltou. próprio fala isso. É, Esse é o drama dele. Ele então É, sabe assim, que ele é um aborto, entendeu? e aí eu acho que assim, deixar ele tão naturalizado, conectado à natureza, tem mais a ver o Del Toro fetichento com deixar monstro bonito e desejável, do que mas talvez com uma narrativa. Não, veja, mas tá eu vou tudo bem. salvar o Assim, Del Toro aqui, ó, não, só mas para cara, vocês. quem sou eu na fila do pão? O Del Toro faz o que ele quer, Não, né? não, mas, Eu mas só tô sabe, dizendo assim, isso é uma estética que é dele. Se vocês sim, voltarem na forma da água, aquele Deus das águas é muito parecido com sim, com o monstro, que é muito parecido com o fauno. Na verdade, sim. o Del Toro Não, faz isso em todos os cara, filmes dele. É sem dúvida. característica. É que daí eu tava falando assim, da interação com a natureza e o cervo. É assim, até mesmo teoricamente, qual que seria a crise talvez do personagem? Ao passo que ele não pediu para ser criado, ele não tem lugar no mundo, porque ele é antinatural, né? O Uhum, natural, todo mundo nasce, cresce e morre. O fato dele não, né, nascer de pós-morte, ninguém volta. E ainda quando volta, se tornando mais imortal, aí que teoricamente ele deveria ser mais distante. Eu acho isso talvez uma coisa que confunde um pouco a narrativa e talvez a relação que você tem com o personagem. Fala assim, mas peraí, se a gente pega a origem dele, que foi vários corpos de cadáver da guerra, retalhados e montados, e de repente virou um ser lindo, maravilhoso, esquisito, entendeu? Assim, eu não estou dizendo assim, ele pode fazer o que ele quiser, lógico, o autor pode fazer o que ele quiser, mas acho que nisso eu concordo com o Jason, assim, é um excesso de limpeza, assim, que eu acho que talvez isso perca um pouco da profundidade do personagem, em algum sentido, entendeu? Tanto que o único que talvez não, se a gente for pensar na obra original, que talvez notaria que talvez ele é um pouco menos monstro, seria o cego da cabana, né? uhum. Porque daí tudo bem, o ser humano ele entende que é outro ser humano. E como ele está privado de um dos sentidos, beleza, então ele naturaliza o cara. Mas os próprios animais, pô, animal se vai pelo cheiro, não vai por estética. O cheiro daquilo lá não deve ser muito, ó, vem que você é brother, tá ligado? Não sei como é que cheira o Mas, Frankenstein. mas Mas, a natureza exala todos os cheiros, inclusive de putrefação, né? mas Isso é daí era pra sentar natureza. uma boca e começar a bicar ele, entendeu? Serve, A né? natureza é sublime, né? É. Eu posso ler um trechinho da descrição que a Mary Shelley faz, só para a gente comparar. Vai ser obviamente oposto, mas olha que bonito isso, né? O médico falando a primeira vez que ele se depara aqui, né? Eita, foda. Meu Deus. Pera Oi. só um minuto. O O Jason caiu. Jason caiu, mas acho que ele É. volta, né? Eu acho que Vamos volto, mas ver espera aí que aqui. agora tá. Espera aí que acho que agora eu só tenho pronto aqui com 3 pessoas. Eu não A gente tenho. pausa e corta. Peraí, Deixa dá eu uma pôr essa tela claquetada. aqui. Peraí. Uhum. Aí voltou. Tudo bem, Jason? A gente corta aqui depois Agora e foi a minha internet. agora foi Agora foi a minha internet, perdão. tranquilo. Hoje os deuses não estão querendo que a gente grave, mas ó, a gente corta essa parte. Eu vou repetir o que eu falei, né? Eu vou repetir o que eu falei. Você quer claquetar, Fer? A gente não tá te vendo, só pra você saber, tá até esquisito. Peraí. É que eu Aí, tô acertando tudo aqui. É porque quando o Jason sai e volta, ele perde o pin, aí já. tá, voltou. Pronto? Tá, Podemos ir? Vocês estão podemos. tensos, vocês dois. Estamos o quê? Tensos. Ah, é? É Uhum. que eu tava meio preocupado. O que que aconteceu? O que que eu faço? O que que eu Tá, faço? pronto. Então Quando vou eu voltar. muitas vezes encaro isso como uma ajuda. Vai.
Então eu vou ler um trecho para vocês aqui, que é quando o Frankenstein se depara pela primeira vez com o monstro, né? Então a Mary Shelley, ó. Meu Deus, sua pele amarelada mal cobria a trama de músculos e artérias. Seus cabelos de um negro lustroso eram abundantes, seus dentes de uma brancura perolada. Esses caprichos só faziam criar um contraste ainda mais horrendo com seus olhos úmidos, que pareciam ter quase a mesma cor das órbitas de um branco sombrio nas quais se encaixavam, com a sua compleição murcha e com seus lábios retilíneos e negros. Essa é a descrição da Mary Shelley, e de fato não bate nada com esse monstro belo que a gente está vendo. Mas o que eu acho muito interessante, eu acho que é a escolha do Guillermo del Toro por não seguir nenhuma das duas lógicas de monstro e fazer o seu monstro. Primeiro é de uma coragem de você mexer com um clássico que pode dar muito ruim, Uhum. como eu acho que deu ruim com o Nosferatu do Robert Eggers, né? E aqui eu acho que Sim. não deu ruim. Aqui eu acredito que ele foi ousado, é, ele consegue honrar o clássico, mas consegue também deixar sua marca. Eu concordo com você, Flávio. Eu sinto assim. É, é lógico que daí talvez a gente pode cair num campo de gosto pessoal e tal, mas a única coisa que eu sinto Uhum. assim, existem alguns diretores que eles têm uma marca muito própria, como é o caso do Del Toro. E às vezes, aí é o Fernando falando, tá? Assim, às vezes eu sinto falta do diretor conseguir sair do mesmo tom, da palheta e do acorde que ele faz. Eu queria Uhum. ver o Del Toro fazendo um monstro feio. Ou algo que de causasse um terror e não uma atração. Não tem problema, pode ser que ele vai passar a vida inteira fazendo, e tá tudo bem, tem público, a galera gosta. Tal. Eu acho que isso que é o fator Netflix que mais talvez me pega, entendeu? Eu não sei se o Del Toro também, a Netflix não chega no Del Toro, faz aquele Frankenstein desejável aí pra gente vender boneco, pra Com gente certeza. vender camiseta. Pra gente mostrar que a gente contratou ele. Eu não sei se eu tô sendo muito, sei lá, Acho que não, gente. critiquinho, mas não, mas Eu acho que não, porque ele segue a estética dele. E se sim, ele mas fizesse outra coisa, não seria. Porque, veja, a gente tem assinaturas de diretores e ele uhum. é um diretor autoral. Eu consigo Sim, considerá-lo assim. Ele é Sim. autoral. Então, se ele faz uhum. uma coisa muito fora do eixo, ainda mais assim, poxa, 30 anos depois, eu não sei se Mas faz se não. sentido. As pessoas são atraídas pelo Del Toro por aquilo que ele produz, por aquilo que ele é. Eu assisto Clint Eastwood e amo Clint Eastwood porque eu sei o Ah, que esperar dele em princípio, ainda que ele seja muito mas, diverso, tem mas eu uma acho. marca, tem uma assinatura, e o Del Toro é a mesma coisa. Aí eu acho que eu concordo com você e talvez pelo motivo que você não deve estar concordando comigo. O Clint Eastwood é um ótimo exemplo de um cara que faz filmes diferentes. Sim, sem dúvida. Personagens diferentes, estética diferente, enredo. Mas a Tudo bem que ele. assinatura tá lá. Sim, mas o que eu quero dizer assim, talvez, o que eu quero dizer assim, se você pegar o, sei lá, esse Frankenstein do Del Toro e o do A Forma e o Bicho da Forma da Água, cara, não sei se os filmes são tão diferentes. E os bichos são tão Não são, diferentes. não são diferentes. Então, É. mas eu não queria ver Até outra Forma mesmo a da Água. narrativa. Até mesmo a Olha, narrativa é É, parecida é. em algumas Então, por questões. O isso. fato de ser uma criatura que não é aceita, uma criatura que todo mundo quer matar e tal. Na minha análise, em cima do que vocês estão falando, ele só pegou um clássico e colocou a história que ele queria contar ali, entendeu? Ao invés de fazer uma história original. Ele fez Não, eu acho que é um uma puta. roupagem em cima de um clássico. É isso que ele fez. Novamente, galera, quem está nos assistindo também, eu acho um puta filme, acho legal. Acho que o problema é que, assim, existe na cinéfalo bolha, né? Na bolha de cinéfilos, né? cinemosfera. Cinemosfera, é isso, eu tinha cravado o termo, Você isso que que eu inventou essa esqueci. palavra. Você que Eu inventou, Fernando. esqueci. É. Então, Ah, dislexia. a galera, pois é, Leila, a galera da cinemosfera, é isso que eu falei, quem acompanha o Del Toro acha legal, mas o que eu quero dizer assim, fica meio, poxa, de novo. E assim, não poxa de novo, assim, eu acho que o cara pode se reinventar. Outra coisa, assim, que a gente viu, falou de Tubarão recentemente, dá pra pensar no Spielberg. Cara, o mesmo cara fez Tubarão e, sei lá, Parque dos Dinossauros, que era, vamos supor, dois expoentes, assim, e eles nem são tão iguais, embora tenha fera e tal, mas né, pode até ser meio parecido. Mas ao mesmo tempo o cara fez lista de Schindler. O que eu quero dizer assim, eu gosto muito do Del Toro, eu amo ele, eu quero ver a lista de Schindler do Del Toro. Você entende o que eu quero dizer? Eu quero ver o AI do Del Toro, eu não quero ver a Forma da Água 2. Agora Frankenstein. Tá tudo
tudo bem, foi um ótimo filme, entendeu? Mas nesse sentido, eu acho que quando você gosta de um cara, você quer ver o cara na ponta dos cascos e fazendo coisas fodas, entendeu? Eu acho que ficou um filme Não, muito bom, mas meio que para não ter assim, para não ter perigo de falarem mal, para não ter perigo de não concorrer para Oscar, para Netflix dizer amém, ele Concordo, não, eu acho que assim faltou aquela ousadia e alegria, sabe? Alegria nas eu pernas ali do concordo, eu diretor. Mas concordo. acho ótimo, entendeu? Não quero na sacanear. verdade, eu acho que o que teve aqui foi alegria. Porque esse filme é um filme alegre. Ele tem momentos de drama, mas assim, ele é super saturado, ele é super iluminado, inclusive a luz do Del Toro é muito bonita, né? Ele faz Demais, cara. uma luz dourada maravilhosa. Tem horas ali que você vê quase Deus entrando pela janela por conta da luz que está incidindo através dela. E esse é um ponto que me desagradou muito, porque assim, a narrativa, ela não é uma narrativa feliz. Você está acompanhando o drama da criatura, que é uma criatura que nasce falando eu nasci de retalhos, ou seja, eu nunca serei completo. Ou seja, você está pegando a moral do próprio Frankenstein da Mary Shelley e tá olhando para uma história onde a criatura tem consciência da vida. E esse é o problema. É exatamente esse o problema. Então ele acerta nisso. A questão que eu tive com a representação foi o seguinte: bom, você tem uma excelente premissa, você tem um bom roteiro, com falas ali que são interessantes. O enredo eu acho chato, como eu já falei e tal. Um excelente ator, uma boa caracterização que pode ser que não seja fiel, mas ela é mais fiel do que a clássica que a gente conhece, né? Pelo menos, porque ali ele retrata um super-homem, né? No sentido de que, olha, eu tô reconstruindo o corpo humano. Então ele não é o corpo humano orgânico que a gente tá vendo, mas é uma reconstrução de corpo humano. Você tá olhando para um cara de 2,5 metros de altura. Não é alguém de 1,75, sei lá, que é a estatura do brasileiro médio. Bom, o que que falta para mim nisso? As sombras. Esse filme é muito feliz. Ele é muito colorido. Então, assim, eu não acho que ele tinha que fazer, por exemplo, como o Robert Eggers fez, e fez muito bem, na minha opinião, no Nosferatu, apesar de eu achar aquele filme horroroso também, que o, o tom monocromático é um azul meia-noite, né? Então o filme inteiro se passa em azul meia-noite, não é isso que eu tô Foi feito dizendo. todo em noite americana, né, cara? Mas, cara, então, exatamente. Só que aqui o filme parece que se passa num domingo, 3 horas da tarde. Entendeu? Porque ele é super claro. E O essa Domingo Legal obra. rodando na TV. É, Não, exato, exato, com Domingo Legal rodando. E assim, isso me incomoda porque não que precisasse ser à noite também, mas assim, a ambientação do filme precisava ser um pouco mais sombria. E isso Hum. me incomoda porque a Mary Shelley, ela foi uma escritora da segunda geração do romantismo. Ela pegou o Byron, que é o meu poeta favorito, inclusive eu adoro a poesia do Byron, desde o momento que eu aprendi sobre ele até hoje, eu nunca parei de ler. É a pessoa mais sombria da história da Terra. Se o Byron beijou ela, no mínimo, para não ser muito gráfico aqui, ele enterrou as sombras dele dentro da Mary Shelley e ela refletiria isso em toda a obra dela a partir dali. Isso não aparece aqui, Mas ele né? Então, assim, encerra como um poema do Byron, inclusive, né? sim, claro. ó, tem uma Mas teoria. assim, Vai daí Teorize, que eu tenho uma. teorize. Não, qual? vai daí que eu tenho uma teoria. Não, sério, te falo já? Sabe o que Vai, acontece? vai. O Del Toro fez o Frankenstein, mas a lá Dia de los Mortos mexicano. É o Frankenstein no Dia de los Mortos, que é todo Pode mundo. Tem a ser. festa da caveira, tá ligado? Pensando de que é o Dia dos Los Mortos? É todo mundo fantasiado é o Halloween mexicano, né? Uhum. Ou vai, não é? Mas todo mundo meio animado, feliz, chapando o globo de tequila, entendeu? Eu acho que talvez. Gente, Não, não eu tem acho que ninguém assim. ali animado, para. Vocês estão exagerando. Não, Vocês não, dois não, estão mas exagerando. aí é que A tá, Flá. Não, estética é não tô animada, dizendo esse é o que a problema. Então, estética é animada, exatamente. A Eu estética é entendi, feliz, é eu alegre. concordo. Não, E isso pode ser influência da etnia dele, com certeza, que nem o brasileiro. Tem muita coisa que a gente faz, por exemplo, que, mano, a gente reflete nos filmes, naturalmente, independente do que faz. Só que, de novo, ele não tá reconstruindo, não é Pobres Criaturas que reconstruiu a história do Frankenstein. Ele está adaptando a história original. Ele não está reconstruindo a história original, é isso que eu quero dizer. Então, essa fidelidade fez com que eu não acreditasse no que eu estava vendo ali, até mesmo nesses momentos. Só que isso tudo para dizer o seguinte: o drama.
do personagem, que é o mesmo drama que a Mary Shelley talvez tenha pretendido expressar no livro, que eu não conheço, que eu não li o livro, como eu já falei, ah, isso foi um grande acerto, porque realmente a criatura, ela é muito melancólica. Ela tem o pesar da vida, e é isso que se espera de um produto romântico. O romântico, ele vê a solução da morte, porque a morte é o que vai acabar com os problemas dele. Então, a partir do momento que essa pessoa, essa criatura não consegue morrer, aí você tem uma questão de, poxa, esse é o drama dele de fato. Agora, no começo do filme, ele já começa uma criatura pura, né? Como uma criança mesmo. Só que é uma criança que, assim, tá mais pro que a gente entende como bem do que pro mal. Então, existe esse contraste que a Flá falou do monstro que sempre foi retratado até aqui, que é um monstro, ele não é uma criatura, né? A gente sempre viu o Frankenstein como um monstro, graças aos filmes da Universal. Até mesmo em Pobres Criaturas, você também tem essa leitura de que talvez o monstro que você está falando seja um humano. Uhum, Seja um humano monstrualizado. Não sei se esse seria o adjetivo, mas é a pessoa que é vista como um monstro, apesar de não sê-lo. No caso de Tadinhas, é uma mulher. O monstro é uma mulher. Aqui, o monstro é o quê? É uma criança que tem consciência, que uhum, desenvolve a consciência da vida. É uhum. belíssimo. E da pior Sim. maneira possível, né? Ele Você me fala, lembrou de uma coisa. Não, eu ia dizer fala. o seguinte, que tanto é que ele se identifica com os lobos, né? Sim. De início, mas depois os lobos acabam com o único amigo que ele fez na vida, né? E é a partir daí que ele diz: Bom, eu realmente não tenho mais lugar nesse mundo. Uhum, E ele tenta morrer de todas as maneiras possíveis também. E quando ele não consegue nenhuma coisa nem outra, ele quer o quê, gente? O que todo mundo quer: alguém para chamar de seu amor. Ele quer, no caso, uma noiva. Ele quer uma criatura como ele. uma É, mãe. e quando isso é negado, olha a tragédia, olha, quer dizer, ele diz, né, eu vou ter que viver aqui sozinho, sem ninguém, todo mundo me chamando de monstro, eu realmente não tenho lugar, e eu não consigo nem morrer, volta pra questão. E é muito bonito lá no final, a cena quando, é, aliás, o final original, o final do livro é muito bonito, mais bonito que o filme, tá? Não vou falar. Mas o final do filme, quando o Frankenstein finalmente pede perdão por ter criado ele, perdão porque eu te criei, perdão porque eu te joguei nesse mundo desgraçado e você é a Uhum, pior das criaturas porque você vai ter que viver aqui. O que que ele diz, né? Ele diz, né, que outra escolha você tem a não ser viver. Gente, isso é Sartre puro. Isso é uhum, existencialismo puro. A liberdade é uma desgraça. E aí uhum. você ser obrigado a ser livre é medonho. Você ser obrigado a ser livre para sempre é a pior das criaturas mesmo. Então, a cena final é muito bonita dele indo embora no gelo, né? E acaba ali. Mas é que Perder. tá, falar, porque o. Pode falar, Fê. Não, não, vai você. Eu só falei assim, ele perder Sobre a o. dimensão. Não, Perdão, vai lá, vai lá. Não, vai você o que mesmo. eu ia dizer é o seguinte: essa questão da liberdade, ela tá associada à busca dele pela mãe. Por quê? Para psicanálise, você tem o lugar paterno e o lugar materno, o que não significa necessariamente homem e mulher. O lugar paterno, ou o objeto paterno, é tudo aquilo que repreende, por isso a figura do pai. E o lugar materno é aquilo que acolhe, por isso a figura da mãe, que é a mulher. Então, quando você geralmente perde a mãe, você só fica com o lado repreensivo, que é o pai. Não significa que o seu pai não te dê carinho, mas o pai naturalmente repreende muito mais do que a mãe, porque a mãe ela tem um instinto materno. O instinto materno é acolhedor. Então, qual que é o drama dessa criatura? É que ela não tem o que ela consegue encarar inconscientemente como o campo materno dela, que é o carinho, que é o acolhimento, que é a aceitação. Ela só tem a repressão, que é o que é a vida, entendeu? Assim como Então, o não. Dr. Frankenstein perdeu a mãe, são bem Exato. parecidos nesse sentido, né? Por isso que ele, o Del Toro, ele não é idiota, também não era falta de orçamento, ele não utilizou a mesma atriz para fazer as duas mães. Você entendeu?
Aham. As duas É. mães não, as duas mulheres ali, As duas que é mulheres. onde tanto o Frankenstein como a criatura vão procurar o lugar materno, que é justamente essa aceitação. Pra psicanálise, por exemplo, o lugar paterno pode ser o seu trabalho, porque o trabalho repreende muito. Pode ser, sei lá, um diretor da escola onde você dá aula, por exemplo. Então você sempre vai procurar o seio materno, que é da onde você veio. Até mesmo a ideia de morte significa o quê? Que você quer voltar para a proteção do útero. Porque a vida é a vida. A vida, ela é opressora pra caralho em todos os campos, entendeu? E aí a gente tem essa questão de contenção do desejo para que a vida seja possibilitada a todo momento. E esse Frankenstein, ele é um produto de toda essa ideia psicanalítica, de um lado, né? E também com todos esses embates filosóficos de outro. É uma forma. Veja que eu acho que é possível fazer uma análise psicanalítica hoje no filme do Del Toro, mas não no filme, não no livro, obviamente, porque seria anacrônico a gente olhar para o É, livro, exato, claro. A gente obviamente. tá Então falando veja desse que é só filme. desse filme, gente, para deixar isso muito claro, ok? Para não Ah, incorrermos em se nenhum você erro tentar jogar psicanálise teórico. no Byron, você não vai, Acho que não vai você não rolar. vai sair dali Não. nunca. Ai, gente, olha, bom, O A Fê ia falar, única, pode falar, Fê, perdão. não, eu né? falo assim, que não sei se vocês têm o mesmo sentimento, mas quanto mais eu tenho ficado um pouco mais velho, eu tenho sentido falta de algumas coisas, de algumas discussões que acho que deveriam ser claras para a gente refletir, sabe? E uma das coisas que eu sinto assim é o mal que é mal e o bom que é bom. O que que eu quero dizer com isso? É sempre assim, não, o monstro tem que ser bonzinho, a gente tem que aceitar o monstro, e o monstro é só um, como é que eu vou dizer? Ele é dodói, entendeu? O que eu quero dizer É um assim, coitadinho, é uma pobre criatura. é, e aí o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que existe o humano bom e existe o monstro mau, entendeu? Não é todo humano que é ruim e todo Claro. monstro que é bom. E acho que essa coisa é um pouco meio dos nossos tempos, para não cair em polêmicas, que é muito dessa exaltação do monstro como, na verdade, a gente tem que dar um segundo olhar para o monstro. Talvez a minha expectativa agora de um homem mais velho é ver um monstro que é monstro. Entende o Uhum. que eu quero dizer? Talvez eu acho que eu sinto um pouco falta disso. Porque uma das coisas que a gente faz ao ir no cinema é refletir sobre os nossos medos, nossas angústias, os nossos contrastes, entender, assim, refletir, olha, o que é certo, o que é errado. Então, assim, pra você não ter que passar isso na sua vida, às vezes você pega uma outra mídia, né, no caso cinema, game, livro, música, e fala assim, pô, eu vou viver ali, mesmo que por uma experiência de projeção de experiência, uma questão para conseguir estabelecer bom e mal, bem e não bem, o que é positivo, negativo, eticamente positivo. E acho que a gente, não sei, acho que às vezes isso está faltando. Lógico, ainda tem autores que fazem, né? Mas quando a gente pega um pouco essa questão do, porra, precisamos agradar a galera, precisamos deixar tudo ok, aí não tem mais monstro, né? Porque assim, todo mundo é meio monstro nesse filme, né? O pai do Frankenstein. O Barãozão pai é um monstro, né? Cirurgião, mal pra cacete. O próprio Frankenstein é um monstro absurdo, né? Do jeito que ele faz com os cadáveres e tudo mais. O monstro é um monstro também, né? Teoricamente deveria ser e tal. E no final, cara, vamos supor, porque seria o avô, pai e filho, né? Essa linhagem toda de monstro, todo mundo tem uma redenção assim. O pai morre do nada, não aconteceu nada com o pai, aí o Frankenstein, Uhum. em momento nenhum, ele precisou apanhar muito para ver o que ele estava fazendo era um absurdo, e o monstro era um coitadinho, entendeu? E aí ele tá fadado ao fracasso, mas tem a redenção de perdoar o pai. Sei lá, tá ligado? Eu entendo isso, mas eu acho que isso talvez Eu acho que seja um faz sentido o drama. que você tá colocando. Eu É. acho que é um drama um pouco mais adolescente, assim. Eu não quero sacanear com os nossos jovens ouvintes, entendeu? Mas colocando a adolescência um momento de ainda o lóbulo pré-frontal É não muito bem porque estabelecido. a obra original, quando eu tô falando, tô pensando no filme, mas pode ser uma referência direta, não sei, a falar pode me corrigir. Ela trata do monstro como uma criatura tecnológica, digamos assim, entre aspas. Aqui, o debate ao longo do tempo passou a se tornar outro. Será que a máquina é humana ou não? Então a gente saiu do medo da máquina para ficar se perguntando se ela também pode ser humana. Ou seja, na modernidade, a gente não vê necessariamente mais a máquina como objeto de problema, porque a gente fica se questionando justamente se ela é ou não humana. A gente ainda sente o medo.
Eu não estou dizendo que o medo não esteja aqui. Veja 2001, Uma Odisseia no Espaço, como a gente discutiu outra vez. Veja Blade Runner, como a gente já discutiu outra vez. Só que é isso, a gente tá tão nessa coisa de, ai, será que tudo não é humano? Vamos humanizar virou verbo. Uhum. Virou verbo de publicidade. Eu uso todo dia isso. É um inferno. E aí, por conta dessa necessidade de se humanizar tudo, a gente não consegue mais perceber o que não é humano. Então, naquela ótica de Aristóteles, se tudo é humano, nada Ó, Eu quero só correr uma linha do tempo rapidinho de vários filmes que a gente, para tentar ilustrar o que eu tô falando. Você pega lá o que a gente viu no HAL 9000. Assim, é o vilão. Claramente é uma inteligência artificial vilanesca. Aí você vai pegar o Iluminado. Tá claro ali quem é o vilão. E super complexo, com suas facetas e tal. Aí você vai pegar, sei lá, Tubarão. É só matar o tubarão. Hoje em dia seria alguém falando, não, Sociedade Protetora dos Tubarões, nós vamos matar o tubarão. Tá ligado? Você entende o que eu quero dizer? Tá tudo certo, tem que conservar o tubarão, mas não tem que conservar o Frankenstein. Vocês entendem? A gente precisa de um vilão. E um vilão metafórico. Não pode ser só o outro ser humano que é do outro espectro ideológico, porque senão a gente vai ficar nisso o tempo todo. O vilão tem que sair ó, fora da humanidade de novo. Não pode ser sempre eu, dentro da humanidade. Vocês entendem o que eu eu quero dizer? concordo com um detalhe. A obra original foi pensada para que o vilão de fato fosse o Dr. Frankenstein, não fosse o monstro. Então, isso é muito Sim, simples. mas nem ele É por é. isso que eu digo que o monstro, nesse caso, chamado criatura, ele é um coitado, literalmente, porque ele está mostrando que o fruto de uma tecnologia embriagada de si mesma, uma tecnologia esvaziada de moralidade, só pode dar em algo muito ruim que é dor e sofrimento o tempo inteiro. E a criatura aqui, ela é tudo isso encapsulada na melancolia de quem leu, como o Uhum. filme mostra, Paraíso Perdido, a Bíblia, e no livro ele lê o sofrimento do jovem Werther, obviamente, né? Ele Claro. vai ler, ou seja, Tava no hype. tudo aquilo que vai formar a gente dentro dessa esfera de entender o que nós somos. Então, o que está sendo discutido é natureza humana o tempo inteiro, não é no sentido de humanizar, mas sim do que a gente é feito a partir do nosso Criador. E é claro que aqui, gente, eu poderia ir para a teologia tranquilamente, né? Porque é uma questão, inclusive, proposta quando você olha para a natureza, beleza, eu sou feito do quê? De qual matéria? Se a natureza é de um Criador e aqui eu sou ruim, e a criatura é ruim, o Criador só pode ser ruim. Aí eu vou jogar a gente para uma discussão dentro do gnosticismo, que é o que eu não vou fazer aqui agora, certo? Que não cabe nesse filme. Mas o Criador é ruim nesse filme. Entende? Mas, Então, porque a grande questão é essa. Eu entendo e eu concordo com o que você está dizendo, porque o cinema atualmente faz isso conosco, Uhum. certo? Então, de fato, falta, e aí eu entraria nesse chamado pós-terror, que a gente não sabe se é, se não é, se existe ou não existe, mas de fato, aí tudo fica muito sem clareza. O bom é ruim e é tudo ao mesmo tempo, porque a gente perdeu os nossos vilões. Tipo, Jason, não você, Jason, da Sexta-feira 13, ele é o mau. Ah, Jason é vilão. Olha o corte, olha o Jason corte. é vilão. Jason é vilão. Fred mas eu ia Krueger, dizer, vocês não me vilão. perderam ainda. Né? Fred Krueger, vilão. Mike Myers, vilão. Ponto. Você não tem dúvidas sobre isso. Só que a gente entrou numa outra esfera. E talvez isso possa até contaminar um pouco. Só que eu concordaria plenamente se eu não tivesse lido a obra original e tivesse percebido que, de fato, o que está sendo feito aqui é simplesmente olhar para nós e falar: olha, a gente é todos somos bebês jogados no mundo Uhum. terrível e a gente vai ser consumido por tudo que há de pior. E o monstro somos nós nesse caso, tanto de um lado quanto do outro, né? As Tanto drivers quanto somos Deus nós. quanto a criança. A Mas você que criança. ele é o original, me fala uma coisa. O Dr. Frankenstein, ele tem redenção no original, no livro? Ele tem até ele tem. Ele tem. É. Porque o que Na eu quero dizer verdade, assim, assim.
É que passa meio rápido no final, mas eu digo que tem porque. Ah, gente, vou ter que contar o fim do livro se eu falar isso. É, lançamento é melhor não falar, né? Bom, É, já né? tem Né? 200 Veja. anos, né? Já É se muito passou um bonito, tá bom, tempo. ok. Ó, é Eu acho muito que dá, bonito. dá Pode para ser, falar. pode ser. Então, gente, olha o spoiler de 1818, ok? Lá no fim do livro, o médico fica doente, como a gente vê que ele fica doente aqui e tal, e ele morre. E quando o capitão abre a porta do barco e ele tá lá, o monstro está chorando sobre ele. A criatura chora a morte do pai. E ele promete à criatura que a partir dali ele vai em direção ao sul do mundo, né? E ele vai cometer suicídio depois disso. Só que ele consegue É, no morrer livro, no no livro. original, no livro. Então é muito bonito, porque é por isso que eu digo, teve redenção, não teve. Ele foi perdoado porque a criatura chora sobre o corpo do pai morto. É É, não, forte. pelo que você conta, assim, é um Nossa, final muito mais do bonito que o filme. pra Muito. caralho, É porque não pode lindo. sair bonito pra cacete. É lindo, Mas o que eu lindo, quero, lindo. mas aí que tá. O que eu ia falar, assim, eu acho isso maravilhoso, mas se você pega a construção do Victor Frankenstein, do nosso querido Del Toro, como eu falei, ele é muito o adolescente porra louca, tô nem aí pra nada, e ele sustenta isso até o final, tanto que ele larga tudo pra matar o monstro, porque ele não consegue conviver com a relação de ter criado um negócio que ele não gostou. Não é porque ele acha que é um monstro, entendeu? Tipo assim, e outra, ele joga uma puta como, não, quando eu criei eu tava um tempo mal. Vocês lembram que ele justifica no filme? Eu tava doente. Fala, cara, sabe? Não tem nem colhão pra assumir, não. Eu era um filho da puta desde. Assim, quando minha mãe morreu, eu traumatizei e fui um filho da puta além disso. Ao invés de fazer terapia, não tinha terapia. Mas ao invés de É, resolver meus problemas, eu fui fuder com o mundo. Então, assim, eu acho que é nesse sentido que eu acho que fica tudo muito pílula dourada, muito suavizado, né? Eu acho que colocar mesmo o Oscar Wilde, né, o Victor Frankenstein, para fazer um vilão de fato, que o faça. Oscar Isaac. Ah. Perdão, Oscar Isaac. Se você for pegar o Frankenstein de 30 e E um, quanto? 31, 31. que daí não é Depende. Victor. Se for a noiva do Frankenstein, trinta e Não, não, cinco. é o primeiro mesmo. É, na noiva eu não vou contar. Mas É apesar que bem também, legal. né? É que Bem a noiva dá uma melhor. passada de pano, né? Mas o que eu quero dizer assim, ali o Dr. Frankenstein, eu acho que o fato de ele ter sido retratado como um louco e meio que full time, embora tenha, tem uma questão da, estava doente também, mas acho que ali mostra que ele é o vilão mesmo, sabe? Que todo mundo tá falando, não, não faz isso não, fica de boa, e ele vai, e ele expõe todo mundo que ele quer mostrar que atura, então ele faz com a empáfia, ó, sabe, vem doutor, vem meu professor, vem mulher, ele quer impressionar todo mundo. Então, assim, ele mostra que ele é um vilão ali. Eu acho que aqui ficou. Tanto que assim, ele se tranca. Pô, se parar pra pensar, ele matou o financiador dele, lembra naquela treta na torre? E isso passa, tipo, cadê o cara? Não, tá viajando, eu não sei direito. Tipo, é sem consequência nenhuma. Entendeu? Se ele era um vilão, porra, ele tinha que ter matado mais consciente, ter uma certa consequência. Acho que é um filme meio sem consequências. É sem moralidade, Na é porque verdade, não é. se ele fosse um vilão, e esse animal todo, ele não teria consciência do que ele estava fazendo. Uhum. Se ele fosse um vilão monstro, porque aí ele não teria a dúvida moral do que ele estaria fazendo, ele não se questionaria, inclusive. Então ele deveria sair por aí rasgando as pessoas, que é o que o de 31 faz. O de 31, assim, ele só é grande e amedrontador, as pessoas odeiam ele, ele fala, mano, eu vou matar esse lixo todo aqui que tá tentando me matar, porque senão eu vou morrer. Aí ele cai, né, como a gente sabe, Exato. mas não é Agora, esse filme. não é esse o filme. Eu só queria finalizar, então, dizendo assim: existem conexões ali muito rápidas. Por exemplo, eu gostei muito, me chamou muito a atenção aquela parede com a medusa. E isso, para mim, é um easter eggzinho, assim, muito delicioso da relação com a tragédia grega. Porque é Uhum. uma história trágica. Tem muito de tragédia mesmo, da noção de destino, de você tá fadado a se lascar, é isso que vai acontecer mesmo. Então, bom, colocar Édipo ali ninguém ia identificar, então a gente coloca Medusa. Então faz muito mais sentido e é bonita aquela Medusa que tá ali, ela tá dentro do laboratório, ou seja, é uma parede que fica dando suporte pro Victor Frankenstein o tempo inteiro. É,
E isso pra mim é delicioso porque faz sentido ela estar ali. E também acho que foi uma boa percepção que o Del Toro teve para compor aquele ambiente, né? Ah, e agora, a participação da Mia Gotti foi uma pena. Não sei se foi um desperdício, porque parece que ela tá deslocada, ela não tem fala. Não sei se é Uhum. porque a gente tá tão acostumado com ela gritando o tempo inteiro em todos os filmes e É. ali tá contida, então me pareceu que não é ela. Eu gosto muito E pra e piorar, ela tenta vi fazer um tudo. sotaque britânico e não consegue, fica um Não lixo o dá, sotaque dela, não. assim, tudo, Mas, tudo horroroso. Só que ela é uma Ela já excelente tem, atriz, mas é, não tá no lugar dela. mas ela já eu tem uma achei. dicção péssima, né? E ali ficou É, muito ruim, não dá pra entender o que ela diz, Não, né? eu achei que ela tentou extrair mais do personagem que as falas deram para ela. O olhar dela é muito com certeza. penetrante, ela tenta se envolver, que nem Ela é aquela uma boa cena. atriz, né? É, Ela é uma não, boa atriz. Ela é uma boa atriz. exatamente, isso que eu tô falando. Assim, me parece muito mais falta ali de texto e direção, porque assim, por que diabos ela se apaixona pelo bicho? Tem uma justificativa da borboleta, que ela é quase uma botânica e tal, mas novamente, ela tá encarando aquele arremedo de morto costurado e como algo da natureza. Entendeu? Normalmente. Ela se É, apaixona por ele porque quando eles têm o primeiro date ali no porão, ela entende que ele tá acima do homem médio. Ela é. literalmente fala isso. Essa é uma fala dela. Por isso que o Victor começa a ficar puto com a criatura dele. Uhum, É aí que uhum. o jogo vira. Quando É ele muito dor de percebe que a cotovelo. criatura é melhor do que ele. Como assim, meu Ela, filho é ela melhor do viu que ele eu, sendo que eu me acorrentado, projeto no meu filho? ela viu ele Entendeu? acorrentado daquele fetiche da dominatrix, entendeu? Que ela tem um monstro para cuidar. Gente, mas Tá olha, viajando, tá viajando. é uma pena, assim. Eu achei também que. Agora, o figurino dela é muito bonito. Pô, Muitos, os vestidos são Lindo. maravilhosos. A começar com a cena inicial da mãe de vermelho, eu achei aquilo deslumbrante. Eu achei sensacional. A casa de um barão tem que ter toda aquela pompa, né? E depois ela com os vestidos verdes e vai mudando de cor, né? O Fernando percebeu Aquele isso. vestido dela que tem uma touca, não sei se é do vestido ou não, Nossa, mas tem uma touca umas cheia de plumas. flores ao redor e parece Pluma. que parecem É, flores, né? E lindo. aí dá a entender que ela tá com a cabeça assim, envolta por flores, é bem É bonito. muito, muito bonito. Muito Você bonito. falou isso que eu reparei, né, Flávio? Acho que a gente só conversou vendo o filme, né? É muito interessante como o Del Toro faz assim. Ela é verde. Aí quando ela tá quase caindo na lábia do Frankenstein, do Victor, não porque ela é noiva do outro É. Frankenstein, né? Do Victor, ela vai ficando vermelha e ela tira o capuz verde e ela vai ficando vermelha. Quando ela não quer, ela volta a ficar verde. Então assim, pô, o Del Toro sabe fazer um negócio ali, entendeu? Bonito, É inteligente. bonito. É. Mas, como eu falei, né? Meio perdido. Porque, vamos lá, até agora a gente não falou do irmão, velho. O Ah, que é o mas acho irmão que com a nem vem ao história, caso. velho? Pô, É, não não, vem ao não vamos caso. falar, mas isso que eu tô Então, dizendo. Por é que? isso. Entendeu? Não Ué, serve pra Pra nada. que Mas fazer isso? porque ele tem uma fala lá no final, quando ele tá morrendo, que ele diz pro Vitor, né? Você sempre foi cercado de escuridão. Não tem. Porque ele fala, vou te salvar. Ele falou, não, você tem que se salvar de si mesmo, alguma coisa assim. Uhum. Então ele tá ali pra cumprir. Agora, assim, né? Não faz, ele não muda nada, ele nem precisaria existir no filme de fato. Nem o Christopher Waltz também, né? Se fosse, podia falar, ai, você Uhum. teve uma doação de dinheiro ali de alguém e acabou. ganhou na O cara não loteria. precisa nem aparecer, entendeu? Ele podia torrar a grana do pai. Sei lá, Não, tá, entendeu? não faz sentido, não E faz o lance sentido. da doença depois, né? Que é a motivação do financiamento. Porra, como é que Ah, o a hora que cara ele que falou é. aquilo, eu falei, não, não pode ser Mano, o isso. cara é médico que consegue, tipo, transformar cadáver, não sei o quê. Ele não ia falar, não, isso daqui é caso de sífilis. Ele precisou ver o cara sem peruca. Eu falei, porra, que merda de médico é esse? Ainda mais numa época que não tinha exame médico, era no faro, né? Pô, você sabe que o cara não tá bem, né, mano? Agora, gente, eu acho que pra encerrar, teve uma cena que eu gostei muito. Eu acho que quando o Victor Frankenstein tá expondo pela primeira vez a, as suas tentativas de. Qual que é o nome? Galvanismo, né? Esse é o nome Uhum. técnico de quando você tenta passar corrente elétrica pelo corpo para gerar vida. É isso. E eram estudos de alquimistas sérios, né, no século XIX. Quando eu digo sério, é dentro da Mas é seriedade sério. científica que a gente tem naquele Dentro do momento, contexto, né? eles eram os mais científicos ali, né? Sim, porque Do 18. alquimia e ciência, É. século XIX é a mesma coisa. Bom, Sim. e aí a gente tem ele fazendo aquela demonstração para todas aquelas pessoas ali. Aquilo ali foi muito legal. Eu gostei muito de ver que ele
arremedo de Não, gente tentando aquela se cena mexer. é muito da Muito hora. boa, Com a muito arena, boa. todo mundo, uma galera É, gritando, tem uma dinâmica boa, né? Eu acho que tem, isso é tem. legal do filme. O filme tem uma dinâmica boa na montagem, né? Embora seja um filme muito longo, tem hora que ele acelera, tem hora que ele dá uma parte mais contemplativa, ainda que seja muito longo. Muito bem. É isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? O que vamos ver nessa semana? É isso que eu quero acrescentar. Eu assistirei em breve Joias Brutas, que é um filme antigo com o Adam Sandler fazendo um papel dramático. Tá na minha lista e eu vou assistir para discutir com alguns alunos, então, em breve. Eu assisti, inclusive, posso falar o que eu assisti? Eu assisti o Fale Comigo, eu disse que assistiria. É bom filme de terror. Quem não viu e gosta de um estilo que tem um pouquinho ali do gore e tal, se preparem, mas é um excelente filme de terror. Você, Fê? Olha, é o seguinte, eu provavelmente não vou assistir nada essa semana, porque eu ainda preciso escrever muito. Eu estou escrevendo um artigo pesado aqui para o doutorado que está me tomando, a Flávia sabe. Eu sou dislexo ainda, galera. Então, assim, para escrever um parto, é 7 vezes o mesmo parágrafo para começar a ficar legível para seres humanos normais. Mas, de qualquer forma, eu quero recomendar um filme que eu acho que dialoga com o Frankenstein clássico. E, bom, assista o Frankenstein clássico. É um filme É. com um tamanho decente, é 1 hora, né? Mas eu Uma queria hora e falar, 15, muito bom. delicinha. Mas é um filme que Delícia. dialoga porque traz um pouco da carga que eu acho um filme Metrópolis. Ah, sim. Eu acho que é um filme que eu Eu nunca recomendo vi assistir. Metrópolis, eu preciso ver Ah, esse Ah, filme. gente, vai vamos ter que fazer uma ver, Jason. cinematografia do Metrópolis? Vamos ser um pouquinho de terror. É filme bom. Vamos, vamos, vamos. Cara, e é um filme relativamente longo para a época, né? É um pouco maior, mas Três horas, né? A versão final dele é longa. é verdade. Que conseguiram fazer. Pô, tem uma. Só o de repegar todos os rolos e conseguir. Repegar. Porque assim, a versão que tinha é uma versão mais curta para cinema e tava toda fodida e conseguiram uma versão original. Então tem agora um Metrópolis 4K fantástico. E eu acho que é uma boa. Talvez a gente precisa voltar um pouco para os clássicos daquele cinematografia. Tô sentindo falta de uns clássicos velho. Mas vamos. Voltaremos. Então fica a dica. Assistam Metrópolis que vocês vão ouvir a gente falando qualquer dia. Então, eu, na verdade, como a gente tá na mesma semana da gravação do último vídeo, vocês não sabiam, mas estou falando agora, eu não tenho nada de muito diferente para assistir. Eu continuo indo assistir Nostalgia hoje, do Tarkovsky, né? Amanhã eu vou assistir a um filme do Lars von Trier, que eu não lembro qual é. Não é o Anticristo, Anticristo que eu já vi. não Não, o é? Anticristo eu já vi, qualquer outro. Dogville. Dogville, Ah, exatamente. aham. Esse sim, Dogville, eu vou ver então essa semana, amanhã. E deixo como recomendação Tadinhas, para quem nunca viu, Poor Things, Pobres Criaturas, porque é a minha interpretação favorita do Frankenstein. Eu acho que é um filme fabuloso, porque esse sim desconstrói o que a gente conhece para reconstruir algo completamente diferente. E é com a Emma Stone, que é uma das minhas maiores paixões. Eu vou deixar mais uma dica então, gente, na verdade. Assistam Jovem Frankenstein, que é uma comédia deliciosa Puta, esse é do bom Gene demais, Wilder. velho. É bom É muito demais. É o melhor bom. Frankenstein para mim até É o hoje. melhor Sem zoar. Frankenstein, sem dúvida. Assistam É. e comentem com a gente aqui depois. Isso É é Jovem maravilhoso, Frankenstein. cara. É Esse ótimo. filme é muito bom. Tô rindo só de Fechou. lembrar. Até a Beleza. próxima, Cinematographers. Tchau. Valeu.